Seja muito bem-vindo ao Portal Aeronáutico Trem de Pouso. Hoje a gente vai falar sobre a trajetória da formação do piloto. Nós recebemos muitas dúvidas aqui, dúvidas bastante específicas, mas eu acredito que a maior dúvida do pessoal ainda seja o primeiro passo. Como eu faço para iniciar a minha formação e o que vem depois? Então, vamos lá. Say again, please. After 5 minutes, fly heading detach position, Bravo, Muito bem, então uma das principais dúvidas é literalmente como começar, né? O pessoal manda algumas vezes umas dúvidas bastante específicas, tem a playlist, né, que a gente mencionou, onde vocês podem mandar as principais dúvidas aí, podem verificar, né, as principais dúvidas que a gente recebe, idade, precisa de curso superior, não precisa, tá lá no nosso YouTube nas playlists, tá? Mas um ponto que pega bastante é como começar. Né? O que vai acontecer, o que eu preciso fazer, quais são os principais pontos que a gente precisa destacar. Então, eu preparei aqui um overview, né? Uma visão geral, para que vocês possam entender esse primeiro passo, que é o piloto privado. Tá? A primeira coisa que me preocupa muito é a questão de literalmente o primeiro passo, né? Como eu falei. Mas me perguntam muito, cara, eu quero ser piloto comercial, por onde eu começo? O curso de piloto privado. Não, mas Karen, eu não quero ser piloto privado, eu quero ser piloto comercial. Ok, mas tu precisa começar pelo piloto privado. Então entendam que mesmo que tu queira uma formação profissional, o teu primeiro passo é o piloto privado. O piloto privado, ele vai ser constituído em alguns passos, em algumas etapas que a gente vai mencionar aqui, e após finalizado, tem uma habilitação monomotora terrestre para voar qualquer aeronave, porém não de forma remunerada, ou seja, não de forma que tu possa vender os teus trabalhos, que tu possa cobrar por isso, né? Tu pode ter uma aeronave particular tua, né, e utilizar ali para o final de semana, para passear, ou seja, piloto privado. Se tu tem interesse em seguir na formação, né, não ficar apenas como hobby com piloto privado, a gente continua então no curso de piloto comercial, que é um curso mais extenso, com mais aeronaves, com mais contato com a prática de voo, com outras exigências, outros tipos de voo que vão de fato te profissionalizar. Então entendam que o início é o mesmo, independente de tu ter o interesse na aviação como hobby ou profissional. Todo mundo precisa fazer o curso de piloto privado. Depois, aqueles que querem ficar para o hobby, ok, estão prontos, finalizados, né? Podem sair por aí final de semana voando. E aqueles que querem seguir como profissão, então precisam seguir no curso de piloto comercial. Tá claro isso aí? Essa é uma das principais dúvidas que a gente recebe aqui, justamente porque o nome, né, piloto privado, às vezes não pressupõe que é o primeiro, né? Às vezes parece que são coisas diferentes, mas é uma continuidade. Quem quer como hobby, termina no piloto privado. Quem quer continuar, continua no piloto comercial. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar especificamente sobre a parte do piloto privado, ok? Então, piloto privado é constituído basicamente por 4 etapas simples, tá? Curso teórico, prova da ANAC, CMA e horas de voo. Então, o curso teórico ele vai te dar a base do conhecimento, e aí a grande importância de fazer um curso bom, né? Um curso que tenha boas referências, que tenha bons professores, professores experimentados, né? Que vivam a aviação e não simplesmente estejam apenas, né, lendo livro ali para vocês. Prova da ANAC, que vai ser baseada nesse curso teórico, tá? O curso teórico ele possui 5 matérias, 5 disciplinas muito legais, teoria de voo e meteorologia, que são ministradas por mim. Depois a gente tem navegação com o professor Dani, conhecimentos técnicos com o Adriano e navegação com o Adriano. Então, equipe aí ó, de peso para dar essa base de conhecimento aí para vocês. Depois, prova da ANAC, baseada nesse curso que vocês fizeram, ok? CMA nada mais é do que o certificado médico aeronáutico, ou seja, um exame médico que tu realiza para dizer que está apto para o voo, tá? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso, a gente vai esmiuçar cada um desses pontos, os pontos principais, tá? Então, fica aí com a gente que a gente nem começou ainda, tá? E depois, horas de voo. Então, também o treinamento prático, né? Então, percebam, é teoria, prova, exame e parte prática, beleza? Não tem mistério, são 4 etapas, vamos entrar em cada uma delas e as principais dúvidas aí que a gente recebe para que isso aí possa ficar bem claro para você. Curso teórico, pode estudar sozinho, Karen? Pode. Ah, então quer dizer que eu posso comprar uns livrinhos
e aí eu posso estudar sozinho e aí eu vou lá e passo na prova. Eu não sei se tu vai passar na prova, mas pode, tá? A gente particularmente não aconselha vocês a estudarem sozinhos, porque o conteúdo é extremamente técnico, né? Extremamente cheio de entrelinhas. Então é muito legal e é muito relevante que tu tenha alguém para te explicar isso de uma forma mais completa, porque se tu estudar sozinho, isso pode depois no futuro se voltar contra ti, no futuro bem próximo até, tá? Então a gente não aconselha que vocês estudem sozinhos, porque o conteúdo é muito técnico e isso vai impactar na segurança de voo de vocês, tá? Então é como eu sempre falo, o curso de piloto privado ele é a base, ele é o alicerce. Imagine uma casa, a casa é construída em cima dos alicerces. Se o teu alicerce for fraco, a casa vai ser fraca. Se o teu alicerce for forte, a casa vai ser forte, ok? Então é extremamente importante que vocês façam um bom curso teórico, seja ele presencial, seja ele à distância, tá? O curso presencial, a gente sabe que tem uma série de benefícios, porém também tem uma série de malefícios. Tem um vídeo lá na playlist que eu falo sobre isso, tá? Não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas a gente garante aí para vocês que o nosso curso teórico de piloto privado online é sensacional. Professores de peso, com muita experiência, muita bagagem de vida, e cada um tem pelo menos 10 anos de ensino de aviação. São pessoas que vivem aviação, que voam como pilotos comercialmente. Então, vocês vão estar muito bem servidos. Depois procura lá na playlist do YouTube o vídeo que a gente fala sobre fazer ou não fazer curso e fazer ou não fazer teórico ou o teórico online ou presencial, ok? Então, a gente não aconselha que vocês estudem sozinhos, tá? Justamente porque ficam muitas falhas. Então, como eu falei, o conteúdo é extremamente técnico, né? Vocês precisam de algumas explicações de como que funciona, de vivência, né? Principalmente em relação a tráfego aéreo, né? Pô, entender tráfego aéreo lendo o livro, assim, ó, é complicado, tem que dar um troféu para quem consegue, porque não é um negócio simples, não é uma coisa que a gente está acostumado com na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, literalmente parece grego, né? Então, não estudem sozinhos, porque isso cria uma lacuna muito grande. Nesse vídeo aí, eu falo bastante sobre isso, ok? Problema dos cursos presenciais hoje, também não vou me aprofundar muito nisso, né? Porque a gente tem um vídeo falando especificamente sobre isso, como eu falei, mas o grande problema é que tu precisa estar lá estratificado, né? Totalmente estático naquela posição, naquele dia, naquele horário, com aquele professor, e muitas vezes são professores muito novos, né? Que ainda não têm vivência da parte prática, que não têm vivência de aviação, que estão ali muitas vezes como primeiro emprego, né? E tudo bem com isso, que bom, né? A oportunidade que a pessoa conseguiu, mas isso pode prejudicar a aprendizagem de vocês, uma vez que aquela pessoa talvez não seja tão capacitada para estar ali. Mas é a realidade dos aeroclubes que a gente encontra hoje. Por isso que o nosso curso online aí possibilita isso, né? A gente voa aí pelo Brasil inteiro e a gente consegue, através do nosso computador, responder vocês, estar em contato, gravar algum vídeo, né? Então, é outro nível de ensino, tá? Para quem já conhece aí nossos vídeos no YouTube, sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, vamos para frente. A plataforma, tá? Como que é a nossa plataforma de ensino? Eu até separei aqui, ó, para a gente entrar rapidamente. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês da plataforma. Rapidamente para a gente passar um pouquinho nisso aqui, tá? Então, essa aqui é a plataforma, vocês vão entrar lá com o login e a senha de vocês, tá? E vão ter acesso lá ao curso, simulados, tá? Então, além de todo o conteúdo, vocês têm simulados para a prova da ANAC e tem alguns bônus aqui também. Então, entrando aqui, só para vocês terem uma visualização do que a gente está falando, né? Do ambiente de ensino. Muitas vezes a pessoa fica com medo de entrar, né? Não conhece. Então, a gente tem aqui algumas informações importantes, né, orientações para os alunos. Material de apoio. Então, aqui vocês têm acesso a todos os PDFs das matérias, eles vão liberando conforme vocês avançam no conteúdo. Mas só para a gente dar uma olhada, olha a qualidade do material. Então, assim, se vocês fizerem o curso, imprimirem todos os PDFs e encadernarem, isso aí vai ser um material, assim, ó, literalmente para o resto da vida de vocês. Material muito, muito, muito completo. Alguns livros aí de piloto privado, a gente observa que eles são extremamente superficiais, né? Então, a gente optou, inclusive, não só por desenvolver as aulas, mas também desenvolver um material próprio e que fosse de acordo com a aula, né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente vai falando durante a aula, vocês podem ir desenhando, interagindo, né? Então, um material, assim, bem montado de forma estratégica, bem legal, com certeza vocês vão aproveitar bastante.
que mais que temos aqui? Ó, anotações. Vocês conseguem fazer anotações durante as aulas, eu vou mostrar. E aí tu consegue pegar... Opa, entrei no material de apoio, novamente. Vamos entrar aqui, minhas anotações, ó. Então, tu consegue ver as anotações que tu fez em cada aula, né? Aqui, no caso, tu com alguns testes só, e também consegue imprimir elas em PDF, olha só que legal. Que mais? Desempenho, tu consegue ver teu desempenho em cada matéria. Ao final da aula, existem 5 questões de fixação. Essas questões vão pontuando para esse índice aqui de desempenho. Depois a gente tem o ranking, que mostra os primeiros 10 alunos melhor posicionados dessa turma. No caso aqui, se tu não estiver no ranking, aparece a tua pontuação e a pontuação mínima para entrar no ranking. Então, a gente consegue criar aqui um ambiente de competição positiva, né? Bem legal. A gente tem ainda aqui a possibilidade de aulas particulares, se vocês sentirem necessidade. E aqui à esquerda a gente tem o vídeo tutorial, que vai mostrar tudo isso que eu estou mostrando para vocês, porém de uma forma bem mais aprofundada. E aqui as matérias, tá? As minhas estão todas liberadas, né? Porque eu já assisti tudo, já, enfim, é um usuário de teste. Mas a de vocês vai ter uma aqui liberada, conforme vocês avançam, realizam as questões ao final da aula, e então recebem a próxima aula. Realizam as questões ao final da aula e recebem uma próxima aula. Isso é muito importante porque a ordem é tão importante quanto o conteúdo da matéria, né? Então, simplesmente não adianta tu ter lá um monte de vídeo e esses vídeos não estarem organizados com uma sequência lógica. Então, a gente acredita fortemente que a ordem é muito importante, por isso vocês vão recebendo as aulas conforme vocês vão avançando, para que vocês possam estruturar o conhecimento de vocês de uma forma lógica. Então, como eu falei aqui ao final, ao final a gente vai ter as questões de fixação. Vocês vão avaliar o professor, né, que é uma forma também muito importante de feedback que a gente tem dos alunos, para ver como que estão as aulas, né? Então, tu consegue avaliar aqui. Aí tu consegue fazer as questões. Aqui eu vou chutar, tá? Para a gente não se ater muito a isso. Só para que vocês entendam que são 5 questões ao final da aula, né? Provavelmente não vai passar aqui, né? Deu um acerto. Então aparece aqui 1, 2, 3, 4 ou 5, uma mensagem, e aqui refazer a aula porque não passou, né? No caso, se passar, aparece próxima aula e assim sucessivamente. Então isso garante que tu vá aprendendo, tu não simplesmente assista a aula de forma passiva, né? Mas de forma ativa. Então, bem legal. Além disso, aqui embaixo a gente pode fazer comentário, mandar para o professor dúvidas, baixar o PDF da aula. Aqui a gente tem aulas de revisão das matérias, aula com conteúdo completo. E aqui a gente tem um ponto novo, muito interessante, que são aulas que vão além da prova da ANAC. Então, vejam que dentro do conteúdo, dentro da plataforma, vocês vão ter todo o recurso necessário para passar na prova da ANAC, passar muito bem. E, além disso, vão ter aulas extras, ó. Então, dá uma olhada aqui, ó, como começar e continuar o estudo para a prova da ANAC. Às vezes a gente começa motivado e aí depois com o tempo vai desanimando. Então, essa aula mostra uma série de estratégias para que isso não aconteça, formas como tu aprende melhor, ferramentas que tu pode utilizar durante o teu dia para ter um desempenho melhor. Então, tudo baseado em estudo científico, tá? Não é nada da nossa cabeça. Depois, disciplina e alto desempenho, questão de mindset, né? Muito falado hoje em dia, aplicado para aviação. Prática de voo, né? A gente já trabalhou muito com coordenação de ensino, então como que funciona essa prática de voo, como que tu pode otimizar, como que tu pode estudar, como que se estuda para uma hora de voo, né? Então questões referentes a isso. PC na mesma lógica, porém referente ao curso de piloto comercial. Processos seletivos, bate-papo também sobre processo seletivo com a Olga, que é a nossa parceira. Aqui, esse aqui é da Olga, né? Desculpem, autoconhecimento. E esse aqui foi um bate-papo que eu tive com o pessoal aí, baseado no treinamento e na seleção de companhia aérea. Então, vejam que vai muito além da prova da ANAC. Vocês podem sugerir temas aqui, e quando essas aulas são gravadas, quando elas são agendadas, elas aparecem aqui no menu da esquerda para vocês em laranja, junto com o link, o dia e o horário que vai acontecer. Aí vocês podem acompanhar elas online, né, ao vivo, participando, ou vocês podem assistir depois nessa área aqui onde fica disponibilizado. Tá? As aulas do curso, importante, as aulas do curso, elas estão todas gravadas, tu pode avançar na velocidade que tu quiser. Ah, cara, mas eu quero fazer 10 aulas no dia. Beleza, vamos lá. Né? E as aulas extras, elas são dadas ao vivo, mas a gravação delas fica disponível. E, além disso, né, vamos olhar uma delas aqui, além disso, elas também têm PDF. Tá? Então, isso aqui é bem legal, um PDF diferente. Elas também têm o PDF, ó, tem um briefing da aula, e aí vai seguindo
vai seguindo tudo que a gente vai falando durante a aula, vai seguindo a mesma lógica, com alguns exercícios, olha que legal. Né? Alguns exercícios aí para vocês interagirem junto com a aula. E também orientações e tudo que a gente fala de forma escrita, acho que fica mais fácil de acompanhar, né? Sempre quando a gente tem o recurso de vídeo e de áudio. Às vezes até os alunos dividem, né? Deixam metade da tela a aula rolando e metade da tela o PDF. É uma boa ideia. Funciona super bem. Então, vejam a quantidade de recursos que vocês têm aqui dentro, né? Podendo estudar quando quiser, onde quiser, enfim. Só um look aí para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, tá? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Vamos voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Então, pessoal, esse recurso aí é surreal, né? Quem dera que na nossa época tivesse algo semelhante a isso. Coloca teu login ali, a tua senha, loga, estuda quando tu quiser. Tem acesso aí a professores que têm muita experiência, 10 anos aí. Claro que a gente está sempre aprendendo, né? Mas já tem uma rede de conhecimento legal aí, uma didática legal para passar para vocês. Então, conteúdo infinito, qualidade de ensino, menos quantidade, mais qualidade. Muitos de vocês podem até estar querendo entrar no curso, entraram no site lá, vou me inscrever. Não tem vaga. Não tem vaga por quê? Porque a gente tem consciência de que a gente trabalha na aviação. Então, a nossa rotina é muito louca, né? Tem dia que a gente trabalha de madrugada, tem outro dia que a gente trabalha de dia. Então, as nossas escalas são muito aleatórias, depende muito do mês, a gente recebe isso de forma mensal. Então, a gente sabe que para manter a qualidade, o suporte, a atenção e o acompanhamento que a gente faz com os nossos alunos, a gente precisa, de fato, limitar as vagas. Então, se tu entrou no nosso site lá e não está disponível, te inscreve na reserva de vaga, tu vai receber por e-mail as próximas informações e sempre que abrir uma turma, tu também vai receber, tá? Então, esse é o nosso foco aqui. Conteúdo infinito, a gente está sempre produzindo material para vocês, basta olhar aí o nosso YouTube, o nosso Instagram, as próprias aulas ao vivo que são dadas. Qualidade de ensino, sempre focando nisso, sempre mais qualidade, menos quantidade. A gente não está preocupado com a quantidade. Se vocês olharem o nosso YouTube, o nosso canal não é um canal gigantesco. A gente não foca nisso. A gente foca muito mais na qualidade das pessoas que estão lá dentro, tá? Então, esses são os nossos princípios, digamos assim. Bom, falamos de parte teórica, né? Falamos bastante de parte teórica. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, tá? Deixem, enviem a pergunta de vocês, seja por mensagem direta ou por e-mail, o pessoal está sempre respondendo, tá? Vamos para a prova da ANAC. Como marcar a prova da ANAC? Os nossos alunos têm um guia lá dentro do material extra, tem um guia de como marcar a prova da ANAC, tá? Hoje, ela é marcada por e-mail, então é extremamente importante que isso seja feito por vocês através do e-mail de vocês. Então, a gente tem o passo a passo lá para qual e-mail que envia, qual é o formulário que tem que preencher, aonde que baixa esse formulário. Então, tem lá guia de orientação para a prática de voo dentro de materiais extras na plataforma de vocês, tá? Onde que é feita a prova da ANAC? A ANAC existe a ANAC central, né? E existem as unidades regionais. Então, Porto Alegre tem, Londrina, se não me engano, tem. Enfim, Maringá, se não me engano, tem também, Belém. Então, existem várias localidades onde existem ANACs. Tem que olhar lá no site, tá? Porque, eventualmente, isso aí pode mudar, abrem alguma, fecham outra. Então, veja próxima à sua localidade qual é a ANAC mais próxima, direto no site da ANAC. Importante sempre direto na fonte, né? Porque, eventualmente, alguma coisa que se fala muda, né? Num dia, no outro. Então, independente da informação que vocês tenham, é sempre legal checar isso na fonte. Por isso que a gente sempre fala. Isso, vê no site da ANAC. Né? Agora, mais para frente, a gente vai falar de horas de voo. A hora de voo a gente vai ver no RBAC 61. Quando a gente falar de exame médico se vê no RBAC 67. Vamos chegar lá, tá? Fica aí com a gente e vamos para frente. Então, como marcar? Vai ser marcado por e-mail, tá? A gente tem um guia lá que orienta vocês, bem tranquilo. Todo mundo consegue fazer. As ANACs, tem que ver qual a unidade regional mais próxima da sua localidade. E aí tu vai marcar a tua prova, se eu não me engano, tu escolhe 3 dias, né? 3 possibilidades. E aí eles vão ver as tuas possibilidades, vão ver o calendário da ANAC, vão casar isso e vão marcar a tua prova. E vão te mandar lá, ó, prova agendada por dia tal. Conselhos da Karen, tá? Que são regras importantes. Conselho, chegue 1 hora antes, tá? Se não chegar 1 hora antes, às vezes enrola, o ônibus atrasa,
quebra alguma coisa, dá um acidente. Então, assim, se programem para chegar 1 hora antes, tá? Além disso, não pode de bermuda, não pode de chinelo, não pode de boné, tá? A gente sabe aí que a aviação a nossa aviação civil, embora hoje ela seja bastante civil, né? Ela vem da aviação militar, então muitos, digamos assim, comportamentos ainda se mantêm, tá? Então a questão de postura e de vestimentas também é bastante importante. Não chega na ANAC de bermuda, porque tu não vai fazer a prova ou eles vão te dar uma calça lá misteriosa para colocar, tá? Já aconteceu, já vi isso aí acontecer, tá bom? Tranquilo em relação à prova da ANAC, de novo, se tiver dúvida, se restou alguma dúvida, eu tô fazendo aqui um overview, tá? Então, se restar alguma dúvida, lembra de ir lá na playlist das dúvidas, ver se a tua dúvida não tá lá, provavelmente esteja, né? A gente trabalha com isso aí há muito tempo, então a gente sabe o que vocês têm de dúvida no início e sabe que esse momento é bastante difícil, né, de tomada de decisão num cenário que tu ainda não conhece muito bem, e é por isso que a gente bate bastante nessa tecla aí de orientação. Passou na prova, manda o feedback pra gente, a gente adora receber, geralmente não, sempre a gente faz, né, posts aí comemorativos, né, esse aí foi o Ademir, foi agora há pouco, foi aprovado, e todos os alunos que são aprovados, eles recebem então, né, no caso aqui o Miguel, eu estou mostrando para vocês, ele fez 2 bancas, ele fez piloto privado e fez de planador. Planador é bem legal para quem está começando, tá? Ele te dá uma controlabilidade de comandos mais fina, né, justamente porque ele não tem motor, então é bem legal quem tiver a oportunidade de voar planador antes do PP, bem legal, aproveitando a deixa aqui. Também pode começar mais novo, 16 anos, se eu não me engano. Então, o gurizadinho que está começando aí também pode começar através do planador. Ele fez as 2 bancas, foi aprovada nos 2. E os alunos que têm as notas acima da média, né, acima de 16, são 20 questões cada matéria, são 5 matérias, né, 20 questões de cada matéria, média 14. E aí todos os alunos que fazem acima de 16, a gente faz um post de top, super aprovado, né, olha lá as médias lá do Laura, né. Gabaritou 4 matérias e fez 19 em uma. Então, para vocês verem a qualidade realmente do curso, né? E ele não é o único, né? Existem vários top aprovados. Trouxe para vocês aqui, ó. Conhecimentos técnicos 17, teoria 18, navegação gabaritou, meteoro 19, regulamentos 19. Então, médias assim, ó, praticamente gabarito, né? Uma que outra questão ali que acabou passando, às vezes até se enganou, né? Mais um aí, ó. O Pedro, 18, 18, 19, 17, 18, né? De 20 questões, aí não baixou nem de 17 esse, né? O mínimo é 16 para ganhar esse layout aí. Também como uma forma de estimular os nossos alunos a buscarem médias maiores, né? Então aí mais uma para vocês, Francis, né? Então vejam que não é assim uma coisa anormal de acontecer, é uma coisa bem normal, justamente porque o curso é realmente muito completo. Vamos então, falamos sobre a parte teórica, falamos sobre fazer ou não fazer curso, fazer presencial ou fazer EAD, que eu deixei a dica que tem um vídeo lá na nossa playlist. Falamos sobre prova da ANAC, como marcar, onde marcar e regras importantes. E vamos falar de exame médico. Então, exame médico, o pessoal tem muita dúvida também. Pô, Karen, mas eu uso óculos, como é que eu vou fazer? Sinto dizer, mas eu também uso óculos. Esses dias eu recebi uma pergunta até, tá, mas se eu usar 24 horas óculos? Não tem problema, né? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, né? Karen, será que pode isso? Será que pode aquilo? Né? Existem várias tolerâncias, né? Que nem eu falei para vocês. A aviação civil, ela vem da aviação militar, mas a aviação civil, ela é muito mais tolerante em uma série de conceitos, de quesitos. O quesito médico é um deles, né? Então, na aviação militar, tu não pode ter nada, né? Tu não pode usar óculos, tem uma série de restrições, a pessoa tem que ser praticamente perfeita para passar lá no exame médico, né? Na aviação civil, não. Na aviação civil existem várias tolerâncias. A gente pode usar óculos, desde que com óculos a tua visão seja corrigida. E ela tem que ser monocular, ou seja, tu tem que enxergar bem com esse olho e com esse olho, tá? Que mais? Questões referente a daltonismo, o pessoal pergunta muito também. O daltonismo, existem graus de daltonismo. Eu tenho até colegas que têm um grau baixo e que são pilotos, trabalham na aviação comercial, tá? Então, assim, percebam que existe uma série de tolerâncias, tá? Onde que eu busco isso? Busca na fonte, RBAC 67. Digita lá no Google, RBAC, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 67, tá? E aí lá vai ter separado por partes médicas, né?
parte de oftalmologia, parte de dentista, parte de clínico geral, e aí todas as tolerâncias, o que pode e o que não pode, tá? É interessante fazer o CMA, né, para que se tu tem alguma dúvida em relação a isso, mas o CMA tu precisa fazer apenas para voar, tá? Tu não precisa fazer o CMA antes da parte teórica ou antes da prova da ANAC, tá? Então, o que a gente sempre aconselha é se tu tem uma saúde ok, se tu não tem nenhum problema grave, crônico, sabe, uma coisa assim que impacte o voo de verdade, então vai lá, faz o teu curso teórico, faz a tua prova da ANAC, vai dar tudo tranquilo no CMA com certeza. E existem duas categorias de CMA, tá? O CMA de segunda classe, que é o que vocês fazem para piloto privado, e o CMA de primeira classe, que é o que a gente faz para piloto comercial depois. Qual que é a diferença? A diferença, basicamente, é o vencimento, tá? A validade. Então, o CMA de segunda classe, ele tem validade de 5 anos, e o CMA de primeira classe, ele tem validade de 1 ano apenas. Por quê? Porque o piloto comercial, ele está comercialmente trabalhando, né? Então, ele precisa checar a saúde dele com um intervalo menor de tempo. Teoricamente, tá, o CMA de primeira classe, ele seria mais exigente, mas na prática, acaba sendo praticamente a mesma coisa, tá? Então, isso aí sobre CMA. CMA é um exame médico aeronáutico, serve para avaliar a tua capacidade física em altitude, se está tudo ok contigo. Via de regra, tendo uma saúde ok, você vai passar. Pode sim usar óculos, inclusive pode ter alguns graus de daltonismo, existe uma série de tolerâncias. Aqui eu estou falando da parte oftalmológica, que é a que eu entendo mais porque eu uso óculos, então eu pesquisei mais. Mas lá no RBAC 67 vocês vão encontrar tudo detalhadamente. Falamos de CMA de segunda classe e CMA de primeira classe. Tá, Karen, tudo bem. Tenho lá o CMA de segunda classe, mas eu vou fazer o meu PP e o meu PC em menos de 1 ano. Posso fazer direto de primeira? Pode fazer, tá? Porque aí tu não precisa fazer o CMA inicial. Então, geralmente, quando tu faz o CMA inicial de segunda classe, e depois, se precisar renovar, tu renova o segunda classe. Se tu vai fazer o primeira classe, tu tem que fazer o inicial de primeira classe e depois renovar. Então, se tu vai fazer a tua formação de forma mais expressa, de forma mais rápida, pode fazer o CMA de primeira classe direto, tá? Onde fazer? Antigamente era feito nos hospitais da aeronáutica, mas com essa separação gradativa aí que existe da aviação civil e da aviação militar, isso aí está acontecendo agora em clínicas homologadas pela ANAC. Karen, onde que eu acho essas clínicas? No site da própria ANAC. Aí tem lá, tu separa por região, escolhe a tua região e vê qual é a clínica mais próxima aí da tua localidade. Quanto que custa? Depende, tá? Depende muito, varia muito de região para região. Então, não vou aqui falar valores, mas vou dar um exemplo para vocês, tá? A renovação de piloto comercial, de PLA, né, de piloto comercial, ela tá em Porto Alegre R$1.000, em São Paulo 300. Então, para vocês verem como existe um gap muito grande. Então, realmente, tu tem que ligar para a clínica e ver o valor e os procedimentos daquela clínica também. Algumas clínicas realizam todos os exames no local. Outras clínicas tem que levar alguns exames prontos. Então, o mais relevante aqui é tu entrar no site da ANAC, achar a tua região, achar a clínica mais próxima, ligar para lá, saber preço e procedimento, tá? É a forma que tu tem de matar isso aí de forma mais precisa. Como eu falei das tolerâncias, né? O piloto militar, ele não tem essas tolerâncias de visão, como eu falei, né? E o piloto civil, a gente já tem uma série de tolerâncias aí. Consultem lá, está escrito ali, RBAC 67. O RBAC 67 vai dizer todos os detalhes lá para vocês. E horas de voo. Então, vejam que a gente veio passando, né, de uma forma, assim, bem rápida, né, de uma certa maneira até foi bastante rápido, mas de uma maneira bastante específica em alguns pontos para que vocês possam ter aí um overview da formação e entender o próximo passo. Por mais que hoje, provavelmente, grande parte de vocês esteja pensando na parte teórica, a gente aqui do portal, a gente acha que é extremamente importante vocês entenderem o todo, né, para que vocês possam saber o que fazer na próxima etapa, e depois, né, ter um planejamento de médio a longo prazo aí na mente de vocês em relação a isso, para que vocês possam, de fato, atingir o objetivo. Horas de voo. Onde que eu encontro tudo referente à regulamentação de hora de voo? RBAC 61. Digita no Google lá, RBAC 61. Tu vai achar praticamente tudo que eu falei aqui, tá? E muito mais. O mínimo são 35 horas, tá? De voo.
Porém, essas 35 horas para checar, né, para finalizar a carteira, obter a carteira com 35 horas, tu precisa voar de forma ininterrupta, como ele fala lá no RBAC 61. E é bastante difícil em função de manutenção de aeronave, meteorologia. Então, embora o mínimo seja 35, geralmente se checa com 40, 45 horas, tá? Essa é uma realidade. Então, mínimo 35, uma realidade mais próxima aí, 45, 40 horas de voo, beleza? Hora de voo, pergunta que não quer calar. Custo de hora de voo. Pessoal, é a mesma questão que eu falei referente ao exame médico. Varia muito. Nosso país ele é muito grande, com muitas diferenças, né, culturais, financeiras. Então, isso varia muito de região para região. O ideal é que vocês entrem em contato com a escola ou com o aeroclube que vocês têm mais afinidade, ou já conhecem alguém que já voou lá, ou se não conhece, começa a pesquisar. É muito importante vocês conhecerem o aeroclube onde vocês pretendem voar, se sentir bem nesse lugar e pesquisar a questão da hora de voo e fazer um planejamento financeiro. Então, uma das coisas que a gente mais recebe aqui é: a formação de piloto é caro, a hora de voo custa R$350. E aí a pessoa faz uma matemática simples, né? Multiplica 350 por 40 e pensa: não vou conseguir pagar isso nunca na minha vida. Né? E se multiplicar isso aí pelas horas de piloto comercial, então pira e se afasta e vai embora, né? Porque acha que isso aí é muito dinheiro, porque acha que isso aí é coisa para rico, que é impossível, tá? Inclusive tem um vídeo lá na playlist que eu falei para vocês que a gente fala sobre formação e sobre questão de valores, né? Eu não vou me ater muito aqui agora, justamente porque eu gravei um vídeo específico sobre isso, tá? Mas, pessoal, é uma questão de planejamento, tá? Não existe almoço de graça, não existe formação que vá levar vocês para um nível de realização pessoal e profissional que não haja investimento, sabe? Isso aí é uma questão, assim, que chega até a ser ridículo falar isso, sabe? Muitas vezes eu respondo comentários de pessoas que têm essa mentalidade, né? Que já é uma mentalidade perdedora, como fala o nosso instrutor Adriano, né? Sempre, da pessoa olhar para o problema e, ok, é um problema, é uma barreira, eu vou parar aqui, deu para mim. Né? E, na verdade, o problema todo mundo tem. Né? Eu não tinha dinheiro quando eu comecei a fazer a minha formação. Né? O Adriano também não tinha, o Pacheco também não tinha, o Daniel também não tinha. E hoje está todo mundo voando. Então, como será que a gente fez isso? Mágica não foi. Também não plantamos uma árvore de dinheiro. Né? Então, assim, é uma questão de organização financeira. Uma faculdade, aí vocês vão gastar, uma faculdade convencional, vocês vão gastar em média de R$90 mil. A formação de piloto, ela dá menos do que isso. Então, vejam que não é impossível. É realmente uma questão de planejamento e de organização financeira. Beleza? Entra lá no vídeo se tiver dúvidas sobre isso, que lá a gente fala ponto a ponto e explica isso aí de forma mais precisa. Beleza? Desconfiem da hora barata demais, tá? Aviação é uma coisa que o combustível de aviação, avgás, é caro. A manutenção da aeronave é cara, então é por isso que geralmente a média aí das aeronaves mais simples fica em torno de 280, 340, 360, 400, que nem eu falei aqui, o Brasil é muito grande, então é difícil eu dizer para vocês custa tanto, né? Então pesquisem, mas tudo que for muito baixo desconfiem, porque existe um custo, né? Se esse custo está muito baixo, significa que alguma coisa não está sendo feita. Então, sempre em primeiro lugar, segurança de voo, tá? Pelo amor de Deus. Então, desconfiem da hora barata demais. O programa de treinamento da parte prática é muito legal, né? Por isso que é importante fazer um bom curso teórico, ter as habilidades ali bem consolidadas, os conhecimentos consolidados, para que tu não gaste tempo da tua hora de voo aprendendo coisas que tu já deveria ter aprendido, ou que até tu gaste mais dinheiro porque tu não conseguiu aprender e consolidar esses conhecimentos aí na parte teórica. Por isso, então, faça um bom curso, seja com a gente, ou seja um curso presencial, mas faça um bom curso teórico e se dedique nisso, para que lá no seu programa de treinamento prático você possa, de fato, se concentrar nas habilidades que você precisa desenvolver. É um programa muito legal de treinamento, vai começar com algumas manobras de voo alto, depois vai começar com voo baixo, né? Vai aprender a pousar, aprender a decolar, vai fazer o primeiro voo solo e depois vai continuar aí no programa de treinamento, navegações, voos noturnos. Então, é um curso muito, muito, muito legal, né? Obviamente, a gente é piloto, a gente gosta de voar, então não tem nem o que comparar a parte teórica com a parte prática. A parte prática é muito mais legal de dar instrução também, mas a gente sabe que um bom profissional,
ele não só executa bem, mas ele entende bem. Ele sabe conversar sobre o assunto, ele sabe explanar sobre o assunto, ele sabe investigar, ele sabe onde pesquisar. Então é isso que a gente bate tanto na tecla aqui da parte teórica, porque com certeza você sendo bem desenvolvido na parte teórica, você vai ter mais facilidade na parte prática, com certeza. Tá? Com a maior absoluta certeza, experiência própria de vários alunos que eu particularmente já tive nos dois casos. Uma pessoa que estudou sozinha, fez um curso nas coxas, e uma pessoa que estudou muito bem. Várias, né? Aqui exemplificando apenas 2 exemplos diferentes. Dicas importantes para melhorar teu desempenho, tá? E lá no nosso curso tem 2 aulas de praticamente 3 horas de duração só falando sobre isso. Então, não tem como eu transformar essa apresentação aqui de overview nisso, tá? Mas é sempre importante vocês irem concentrados para o voo, vocês estudarem as manobras, né, através dos materiais didáticos da instituição de ensino que vocês escolheram. Então, existe uma série de pontos aí importantes que com certeza vão impactar não só na qualidade da hora de vocês, mas também na quantidade. Porque toda vez que tu vai para um voo despreparado, aquele voo não vai ser tão bom. E se ele não for tão bom, tu pode tomar um repasse. E se tu tomar um repasse, as tuas 35 horas lá, mínimas, já viram 36. Se tu tomar um repasse, 37. Se tomar um repasse, 38. E assim vai aumentando. Por isso que eu digo que a economia que tu tenta fazer ao não fazer um curso teórico acaba duplicando, até mesmo triplicando na quantidade de hora que tu precisa fazer depois para tapar essas lacunas, tá? Lá dentro da plataforma a gente tem disponível para os alunos que tiverem interesse até um manual da prática de voo além das aulas, que fala ainda mais especificamente sobre isso, né? Questões aí para melhorar o teu desempenho e reduzir o custo da tua formação prática. E a questão do hobby profissional. Então, a pessoa que tinha interesse como hobby, né, ela fez a parte teórica, ela fez a prova da ANAC, ela fez o exame médico, ela foi para as horas de voo, terminou a carteira dela, show de bola. Você tem a sua carteira monomotora terrestre e você pode voar qualquer aeronave, desde que não seja de forma remunerada. Ah, Karen, mas eu tenho interesse de seguir isso aí como profissão. Bom, então agora nós vamos, terminando o curso de piloto privado, com essas 4 etapas que a gente esmiuçou aqui, a gente vai para o overview, então, do piloto comercial. Que esse sim é um curso mais complexo, é um curso maior, com mais horas de voo, que também exige mais planejamento, mais organização. Como eu falei, é possível, né? É possível a formação completa de piloto. Na maioria das vezes, ela dá menos, em termos de valores, do que uma formação particular convencional hoje no Brasil. Então, eu tenho certeza que absolutamente todos podem chegar lá. Absolutamente todos, eu cheguei, então eu tenho certeza que vocês podem chegar, desde que vocês sejam bem orientados. E é para isso que a gente está aqui. Muito bem, esses aí são os meus contatos, espero que tenha sido esclarecedor. Eu tentei fazer uma apresentação breve, né, embora sejam muitos pontos aí a destacar, conversar, entender. Se você ficou com alguma dúvida, manda aí pra gente, seja comentando aqui embaixo, seja mensagem direta, seja por e-mail. Aí estão os meus contatos, meu Instagram pessoal também está disponível aí para vocês. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre retorno. Tem o Instagram do Trem de Pouso também, que geralmente tem mais gente lá, então a chance de vocês serem respondidos mais rápido é maior. E tem o e-mail também do Trem de Pouso, caso tenha ficado alguma dúvida. Beleza? Então é isso aí. Trem de Pouso baixado, travado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Say again, please. After 5 minutes, fly heading detach position.